O bairro do Alto da Lapa, na Zona Oeste, é um dos mais arborizados da cidade de São Paulo. Isso normalmente é sinônimo de qualidade de vida, mas em tempos de crise na prefeitura, isso pode não ser verdade. E normalmente onde há lixo é um bom lugar para se jogar mais lixo. Olha só, ainda como se não bastasse as árvores e o mato, deixaram aqui esses sacos de entulho no meio da calçada. A maioria dessas árvores foi derrubada pelo temporal que caiu sobre a cidade na última quinta-feira. Uma semana depois, boa parte delas continuava espalhada. A prefeitura garante que já foram recolhidas cerca de 70 e mais de 80 ainda se espalham pelo bairro. Essa árvore na rua Duarte da Costa foi mostrada pelos 60 Minutos na última segunda-feira. Só hoje, uma semana depois da sua queda, funcionários da prefeitura a retiraram do caminho. Enquanto isso, ela continuava atrapalhando a vida dos pedestres e motoristas que passavam por aqui. Quantas árvores dessas vocês estão retirando por dia? Em média de 17. 17 por dia? 3 caminhões. Faltam muitas ainda? Tem bastante caída por aí. Só na remoção, para remoção, né? A retirada de uma árvore como essa não é trabalho fácil. Uma motosserra que não é muito grande, eles precisam cortá-la em pedaços que possam ser transportados. O tamanho desse tronco é muito grande. Ele precisa ser colocado aqui na caçamba do caminhão com esse guincho aqui. Só caminhões equipados com esse guincho é que podem fazer este serviço. O problema todo não se resume ao recolhimento das árvores e galhos caídos. Segundo a própria prefeitura, elas só foram ao chão porque já estavam tomadas pelos cupins, ou seja, faltou manutenção. Por via das dúvidas, em dias nublados, é melhor não permanecer muito tempo debaixo delas. Tenho poucas equipes, né? Mas estão todas na rua trabalhando. Tenho 3 equipes com caminhões Munks e para levantar são árvores de grande porte. A gente está trabalhando todo dia, inclusive sábado e domingo também. Com certeza as praças são as áreas mais atingidas em toda essa situação. Para dar conta do trabalho nesta aqui, por exemplo, os funcionários da prefeitura tiveram que montar um verdadeiro acampamento. Vídeo repórter Aldo Quiroga para os 60 Minutos. Em instantes. No dia seguinte, a Câmara teve sessão, mas o quórum ficou longe dos 500 deputados em plenário registrados na votação da reforma. Bem-humorado, o presidente da Câmara, Michel Temer, chegou prometendo fazer um balanço positivo da convocação extraordinária. A oposição quer se recuperar da derrota no próximo jogo, quando serão votados pelo menos 6 emendas importantes. Para nós, o mais importante agora é pegar os assuntos que vão mexer com a vida dos trabalhadores do INSS, que é em torno de 80%. Essa emenda ela é injusta e, tocando nesses pontos, nós confiamos na aprovação de alguns desses destaques ainda do primeiro turno. O destaque mais polêmico que será votado no primeiro turno é o que separa a idade limite de 60 anos do tempo de contribuição, 35 anos no caso dos homens. A oposição quer que prevaleça um critério ou outro, jamais os dois juntos. Mas os líderes do governo acreditam que têm condições de confirmar a vitória nas outras votações. Quem tem 346 votos tem gordura para queimar. Portanto, não deve temer a votação de nenhum destaque, sobretudo porque aqueles pontos mais polêmicos nós já abrimos mão. Eu acho que o segundo turno nós podemos pensá-lo para o final de março. Talvez entremos pelo mês de abril para concluir a votação. Mas acho que temos que trabalhar para tentar fazê-lo até o final de março. Embora o processo, por essa complexidade, por esses detalhes todos regimentais, ele possa ser arrastado. Os 60 Minutos tira as dúvidas dos telespectadores que se manifestaram através do fax e também da internet. Quem responde as perguntas é o advogado especialista em direito previdenciário Vladimir Martins. Bom, são várias as perguntas que temos aqui. Se a câmera mostrar a quantidade de papel que está aqui em cima das nossas mesas. O Paulo Demarque gostaria de saber se o fato de os parlamentares possuírem um regime de previdência completamente diferente do restante da população, com muito mais vantagens, não fere o princípio constitucional da isonomia, o que é o princípio de que todos são iguais. E essa é também a pergunta do Carlos Alberto Couto, de Divinópolis, Minas Gerais, e também do Marcos Pedrazzi, aqui da capital. Os dois, no fundo, perguntam o seguinte, quer dizer, será que eles não estão legislando em causa própria? Será que, se é que eles têm um regime especial ou diferenciado? Eles tinham um regime diferenciado
o IPC, Instituto de Previdência dos Congressistas, terminou, mas há uma previsão na lei, porque a matéria não era constitucional. A Constituição nunca constou a previdência dos parlamentares, então ela tem que ser resolvida em termos de lei complementar ou lei ordinária. Há uma promessa de que será regulamentado esse sistema dos parlamentares nos moldes do servidor público, ou seja, pagamento por conta do Tesouro Nacional até R$ 1.200, e aí a diferença com aquele redutor de 30%. Com relação à questão da isonomia, é alta indagação jurídica e filosófica. Se a Constituição contemplar essa hipótese de um regime de previdência para o servidor, está sempre lá na altura do artigo 40, um regime de contribuição do trabalhador da iniciativa privada, está lá no artigo 195 e seguintes, e dispuser sobre os parlamentares no outro ponto, permitindo um regime diferenciado, deixa de contrariar o princípio da isonomia. Isso inclui os militares também? Não, não inclui. Os militares foram excluídos desse regime, desta reforma constitucional. Pois é, como é que fica? Bom, o senhor está dizendo que os militares ficam excluídos. E tem uma pergunta aqui, também do Cícero Leandro, de Presidente Prudente, que pergunta dos militares, dos parlamentares e dos juízes. Os juízes são considerados servidores públicos, os militares também são servidores militares, mas tem um regime apartado do qual não se cuidou muito nesta oportunidade, a não ser esta última emenda número 18. E os parlamentares também não são considerados servidores públicos, no sentido estrito, e eles podem ter um regime apartado se assim desejar o Congresso Nacional. Bem, eu tenho aqui algumas... Você quer... Eu tenho aqui questões de autônomos. Você que escolhe. Pode. Então vamos lá para os autônomos. A dona Beatriz e também o Luiz Antônio querem saber o seguinte. A dona Beatriz, uma faxineira com 64 anos de idade que paga há 5 anos a Previdência como autônoma, ela tem direito a entrar com pedido de aposentadoria imediatamente? Complicado, Cosme, porque se ela está pagando e isso acontece há 5 anos, a carência do trabalhador autônomo mudou recentemente em 91 e eu receio que se só tem esses 5 anos, ela não consegue completar a carência. Ela tem 5 anos, a carência hoje é 8 anos e essa carência cresce 0,5, meio ano a cada ano. E eu receio que talvez ela não consiga nunca completar a carência, que é um requisito indispensável para a aposentadoria por idade. E o que o senhor diria para o Luiz Antônio, aqui da capital, que tem 40 anos e paga a contribuição a 26, também como autônomo? Está na mesma condição de todo mundo. Ele tem 40 anos, paga 26, não tem direito adquirido, pensando na aposentadoria proporcional. Faltam 4 anos, terá um acréscimo de 40%, mas não terá então, ele terá só 44 anos, não terá então os 53 anos. Vai ter que contribuir no mínimo até completar esses 53 anos. João Luiz Bastos Vieira e também o Maurício Leite, eles querem saber direitinho essa da transição. Como é que vai funcionar isso? A regra da transição é válida para quem não tem direito adquirido. Quem é que tem direito adquirido? Mulheres que tenham de 25 a 30 anos comprovados até a véspera da promulgação da emenda constitucional. Homens que tenham de 30 a 35 anos. Quem não estiver nessa condição cai na regra de transição. Pensando na aposentadoria proporcional, terão que acrescer ao tempo que tem 40% e observar um limite de idade. 48 anos para as mulheres, 53 para os homens. Pensando na aposentadoria integral, com 100%, terão que acrescer 20% ao tempo que falta e observar ao mesmo tempo o mínimo de idade, 48 para as mulheres, 53 para os homens. Bem, primeiro eu gostaria de mostrar aqui, olha, a quantidade de faxes que chegaram e, evidentemente, nós não vamos poder responder a todos, né? São muitos faxes, só temos 60 minutos. Mas... hoje vai passar pouco. Uma pergunta interessante, Carlos Henrique e Dr. Vladimir, a respeito de invalidez. A pessoa tem 45 anos de idade, 26 anos de contribuição, já estou afastado há 3 anos por motivos de saúde. Pelas leis anteriores, eu poderia me aposentar por invalidez permanente, uma vez que o meu problema parece não ter solução definitiva. Com essas novas leis, como é que fica o meu caso? Não muda absolutamente nada, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença não foram tocados nessa reforma constitucional. Assim que o médico perito entender que a incapacidade para ele é definitiva, ele será aposentado, repito, definitivamente por invalidez. Doutor Vladimir, me responda sim ou não. Essa mudança da Previdência veio para ficar ou vai ter mudança pela frente? Veio para ficar por um certo tempo e vai sofrer uma alteração brevemente, em 3, 4 anos, teremos que rever um pouco isso. E os 60 Minutos vai estar sempre acompanhando aqui as mudanças na Previdência. Nós agradecemos hoje a presença de Vladimir Martins, que é um advogado especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, boa tarde para o senhor. O manuscrito original da música Candle in the Wind, de Elton John, reescrita para homenagear a princesa Diana, foi leiloada por $400 mil. O leilão aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. A alteração na letra da canção foi feita especialmente para o funeral da princesa de Gales.
São 3 páginas com anotações nas laterais, feitas por Elton John e Bernie Taupin, parceiro dos maiores sucessos do cantor. O tributo a Diana foi o single mais vendido em apenas 2 meses após o lançamento. A avaliação inicial era de $48 mil, mas os lances foram aumentando o valor rapidamente. O lance final foi de $400 mil. O dinheiro vai ser entregue a um hospital pediátrico de Los Angeles. Captar um flagrante, registrar um lance de emoção, eternizar um momento da história. Com sensibilidade e precisão, o fotógrafo Domício Pinheiro, que morreu ontem em São Paulo, registrou as cenas do cotidiano em quase meio século de vida profissional. Mas foi com imagens do esporte, principalmente do futebol, que Domício ficou mais famoso. Os 60 Minutos termina com algumas dessas imagens, feitas por um dos mestres do fotojornalismo brasileiro.